Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as vossas vidas, amém? É um prazer ter todos vocês conosco. Eu organizei uns slides aqui, então a gente vai fazer para ficar bem visual mesmo. Hoje é o nosso culto de ceia do Senhor, é a maior celebração da igreja, né? E não podia ser diferente, trazer um tema que fale sobre a obra do nosso Senhor em nossas vidas. Nós temos discutido praticamente nos últimos 2 meses, estamos estudando o livro de Levítico. E hoje eu sei que nós estamos falando da parte do dinheiro, mas quem acompanhou o último mês viu que eu tratei das ofertas de redenção, como que Deus resgatava o povo através do sangue dos animais, aonde havia uma cobertura do erro, do pecado da pessoa. A pessoa cometia um erro, ele quebrava uma lei de Deus, então ele teria que trazer um animal para que aquele animal inocente morresse no seu lugar. Então Deus olhava para aquele animal, então ele considerava que aquela pessoa naquele momento estava com a sua dívida paga. Mas era como jogar a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora o tapete vai crescer, você vai ver um montinho, né? No começo que você jogar a sujeira tá tranquilo, mas você olha para o tapete e fala, mas por que ali está um elevado? Aí você levanta, né? Se você for agora na sua casa, se você tiver deixado um mês o tapete lá, o que você vai ver? Muita sujeira embaixo, aquele pó, né? E quem é alérgico aí que sofre, né? Levantou ali, já vai começar a espirrar, e só 2 dias aí para parar toda essa coriza, né? Lágrima, então é algo muito sério. E nós vemos isso, e nós temos abordado por que Jesus veio, nós falamos sobre isso. Eu sei que eu não conseguiria falar sobre isso hoje, por quê? Porque nós já estamos falando, nós estamos indo para a 6ª aula, ou seja, já tem 1 mês e meio de eu falando só desses temas, mas está lá disponível na internet, qualquer um de vocês pode acessar e estudar, um conteúdo gratuito para vocês, mas hoje eu quero falar sobre o pecado, o motivo que nos leva a estar buscando a Deus para uma reconciliação. O texto de João 8, 34 e 36, caso você não esteja enxergando, você pode abrir aí na sua Bíblia, João capítulo 8, 34 e 36, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho tem um propósito na minha e na sua vida: nos libertar do pecado. O que é o pecado? Ele vem do grego da palavra amartia, que significa errar o alvo, fracassar e viver nesse fracasso. Basicamente, resumindo, o que é o pecado? Deus, ele tem um princípio. Eu falei isso lá no estudo levítico. Deus tem um princípio. Quando esse princípio é quebrado, Deus estabelece uma lei. Então, quando essa lei é quebrada, junto com esse princípio, é gerado o pecado. Deus estabeleceu um alvo. Deus falou: ame o seu próximo. Quando eu não amo o meu próximo, eu cometo um pecado. Eu chamar uma pessoa de gorda, de feia, de miserável, isso é uma ofensa. É uma ofensa que eu cometo contra ela. E você vai ver que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina sobre perdoar as ofensas. Ele diz: perdoa as minhas ofensas. Ou seja, eu ofendo pessoas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, eu sou também ofendido por pessoas. Então, na própria oração, Jesus nos ensinou que deve haver um perdão,
eu pedindo perdão pelas ofensas que eu cometi, assim como eu devo liberar perdão pelas ofensas que eu recebi. Então é a vida nossa, é a nossa vida, perdoar e ser perdoado. Essa é a nossa vida. Não é assim em casa, né? Não é assim que funciona? Você está criando o seu filho, aí ele solta uma palavra, né? O Luiz solta uma palavra mal criada lá, aí entristece a Marilyn, aí de repente ele vê que ela está triste, ele fala: ô mãe, você me perdoa, né? Não sei, é assim, não é? Se não é, o chinelo come, né? Então vai ter que perdoar, nem que for na chinelada. Mas é assim que funciona. Da mesma forma que se a Marilyn falar duro com ele, ver que ele ficou triste, aí Deus fala com ela, vai falar assim: olha, você foi muito duro com ele. Você foi muito duro. Aí você falou: filho, você me perdoa a mamãe estava brava aquela hora. Não, mãe, tá bom, né? Me leva tal dia em tal lugar, eu comer uma pizza aí que tá tudo resolvido, né? Não é normalmente assim? Porque o nosso relacionamento é esse, seja para com o próximo, seja para com Deus. Qual que é o grande problema? Todos nós pecamos. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então a nossa vida é uma vida contínua, pedindo perdão para pessoas e para Deus. E isso é muito ruim. Não é ruim? A vida tá bom até que você comete um deslize. Aí você tem que ir lá e resolver o problema. Isso é muito ruim. Numa simples contextualização, podemos dizer que a palavra de Deus diferencia o termo pecado no singular e pecado no plural. No singular, ele é o poder que em nós opera. No plural, é o resultado ou ações desse poder que em nós opera. Funciona mais ou menos assim. Quando o homem lá no jardim deu ouvido à voz da serpente, então Deus falou algo para ele: no dia que você comer dessa árvore, no dia que você se desviar da ordem que eu te dei, certamente você vai morrer. Você vai viver uma vida de separação de mim. Você vai sair do alvo, você vai sair do propósito. E quando o homem, junto com a mulher, comeu, entrou o pecado no singular. E esse pecado entrou na natureza humana. Ele entrou na nossa natureza. Ele entra no nosso corpo. Eu te pergunto, quem ensinou a criança a mentir? Quem ensinou? Diz para mim, quem ensinou? Do nada, chegou mentindo. Quem ensinou? Eu sei que não foi você. Provável, e estou falando que não foi num período escolar. Foi num período antes da escola. Por exemplo, o Estevão. O Estevão, quando ele está lá no NIL, vou dar um exemplo. E já tem um tempo que ele faz isso. Quando ele quer ir embora, e por exemplo, tá toda a família lá e eu tô aqui em casa resolvendo alguma coisa, o Estevão fala assim, ó: o papai quer que a gente vá embora. Não é assim que ele fala? Sim, o papai tá chamando. E eu não falei nada. Eu não chamei ninguém. Estevão tem o quê? 5 anos. E ele já falava isso com 4 anos, com 3 anos. Quem ensinou isso para ele? Você está entendendo? Não fui eu, não foi a pastora. Eu observo os avós. É algo que surgiu naturalmente. Foi algo que surgiu. Então veja, existe um poder que está enraizado na nossa carne, que nos faz errar. Esse é o pecado. E quando eu dou vazão a esse pecado, eu cometo os pecados. Vocês querem que ligue o ventilador? Gente, está cheio de mosquito aqui. A gente é acostumado com o culto de manhã, né? Não vem tanto ataque, né? Olha lá, ó, tá cheio nas lâmpadas. Qualquer coisa a gente sobe a temperatura do ar para não ficar muito gelado aqui dentro.
Que poder seria esse? Olha o que diz Romanos, é uma leitura um pouco longa, tá? Romanos capítulo 7, do 15 ao 25. Romanos capítulo 7, do 15 ao 25. Diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus próprios membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Resumindo, ele está falando o seguinte: quando eu aceito Jesus, quando eu entrego minha vida para Jesus, o meu espírito é automaticamente salvo. Então a lei de Deus, ela é inscrita no meu espírito. O meu espírito, ele faz com que eu queira buscar as coisas de Deus. O meu espírito quer que eu ore, o meu espírito quer que eu leia a palavra, o meu espírito quer que eu busque a Deus na igreja, no monte, nas campanhas de oração e tudo. O meu espírito deseja Deus ardentemente, eu buscar Ele em todo tempo, em todo lugar. Mas a minha carne, ela odeia Deus. Se a sua carne pudesse falar, eu tenho uma boca que manifesta o que sai da minha alma, mas se a minha carne tivesse uma independência, e a sua também, nesse momento, só sairia blasfêmias de você agora. Estou falando sério. A sua carne odeia Deus e as coisas espirituais. Não diz um texto que o espírito guerreia contra a carne e a carne guerreia contra o espírito? Justamente por esse poder, esse pecado, esse poder que habita onde? Carne. Ela não está no seu espírito, ela está na sua carne. Por isso que a salvação de Deus ela é em 3 estágios. Estágio 1 no espírito, estágio 2 na alma, estágio 3 e final na nossa carne. Que nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Jesus demonstrou o conhecimento dessa nossa natureza pecaminosa. Olha o que ele fala em Lucas 11:13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele está dizendo o seguinte: vocês são maus, a vossa natureza é ruim, é caída, é pecaminosa, e vocês conseguem fazer coisas boas? Morreu uma pessoa famosa esses dias, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Ateu, melhor que muito crente, doou milhares de cilindros, pagou tratamentos de câncer para pessoas, ajudava todo mundo que pedia, mas ele dizia que Deus não existia. É o que Jesus está falando: se vocês que são maus. E quando ele fazia as peças dele, o que ele fazia? Zombava de Deus. Pode ver os vídeos que ele fazia. Você está entendendo? Eu não estou dizendo, não estou discutindo salvação. Eu estou dizendo que uma pessoa com a natureza caída, como eu e você, somos capazes de ter boas ações. É Jesus que está falando. Se vocês que são maus, vocês sabem fazer boas coisas, dar bons presentes, ter boas atitudes,
Imagina o Pai Celestial que vai dar o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então ele está dizendo, nós temos uma natureza caída. E nós que entregamos a vida para o Senhor Jesus, e esses atos de bondade nossos, o que é isso? Nada mais é do que o fruto do Espírito Santo em nós. Tudo que eu faço de bom, eu faço porque o Espírito Santo habita em mim. Se dependesse de mim, eu não faria nada de bom. Você faz algo bom, é porque o Espírito Santo habita em você. Não é você, é o Espírito que habita em você. Olha lá, não é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. É fruto do Espírito. Se eu tenho uma boa ação, se eu tenho uma boa atitude, sem querer interesse, sem buscar uma recompensa, só fazendo porque eu quero fazer, porque está em mim fazer, é porque é resultado da habitação do Espírito Santo dentro de mim. Porque a maioria das pessoas que estão aí fora, que faz uma coisa boa, está esperando algo em troca. Pergunta quanto que esse camarada que doa essas coisas, quanto que ele recebeu de abatimento em imposto de renda. Pergunta se ele doou o imposto de renda dele, quando veio a restituição. Não é? Não é assim que a gente faz? Quando a gente doa, a gente não declara no imposto para abater o valor? É interesse. Eu estou doando por interesse. Quando eu dou simplesmente por doar, eu não quero nada em troca. Jesus foi lá e morreu, sabendo que muita gente que recebeu o sacrifício dele o negaria. Judas não foi o primeiro a negar ele, a trair ele, e Jesus morreu por Judas. Jesus deu dons a Judas. Judas curou enfermos, ressuscitou mortos, tudo que os discípulos fizeram, Judas fez. Mas ele não recebeu o sacrifício de Jesus. Ele negou o sacrifício de Jesus. Você entende? Então nós temos que buscar sempre andar no Espírito, para que toda essa manifestação, esses atos de bondade em mim sejam genuínos, não por puro interesse. Desta feita, Jesus veio para nos libertar dessa inclinação, deste poder que nos leva a quebrar os princípios e as leis do Senhor nosso Deus. Texto de Romanos 6, 18, 23. Romanos 6, 18, 23. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Lembra que eu falei santificação? Preço pago de sangue. A santificação por nós já foi feita uma única vez. Não há mais santificação, já foi feita no sangue de Jesus. Então, eu agora vivo na justiça, servindo a justiça pelo sangue de Jesus, pago por mim uma única vez. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo, Jesus morreu por você, o sangue dele te santificou, para você receber a vida eterna. Para quê? Para você ser liberto do poder do pecado. O maior problema do homem é o pecado. Por isso que nós anunciamos a Cristo, para libertar, para quebrar esse jugo do pecado na vida da pessoa, que faz ela errar contra Deus constantemente. Hoje, você que serve a Deus e já passou por uma grande transformação, é normal para você beber? É normal para você fumar? É normal para você se prostituir? Isso são coisas que envergonham, não é?
E caso você fizer, você vai ficar com uma vergonha muito grande. É o que nós lemos aqui, ó, a vergonha. Porque isso não é mais comum. Existe uma nova natureza dentro de nós. Então, por causa dessa nova natureza, quando nós praticamos um ato, automaticamente eu sou comunicado pelo Espírito que aquele ato desagradou a Deus. Eu não sei você. Eu sei no exato momento, no exato segundo, no exato minuto, quando eu faço algo que não agrada a Deus. Comigo é assim. Eu estou aqui nos pensamentos, de repente o Espírito Santo fala assim: para de pensar isso. Ô Senhor, me perdoa. E aí eu vou me equilibrando para expulsar os pensamentos. Às vezes eu falo uma coisa e o Espírito Santo fala assim: não gostei disso. Porque essa nova natureza que habita em mim me inclina para uma vida de santificação, a santificação que Jesus fez. Então eu tenho que andar agora nesse padrão de nova vida. Então aquilo que eu sei que não desagrada a Deus, eu vou fazer. Aquilo que eu sei que desagrada a Deus, eu vou procurar não fazer. Mas nem tudo eu sei. Você tem conhecimento de tudo? Não. Tem coisas que você vai fazer achando que é correto, e você vai descobrir lá na frente que aquilo desagradava a Deus. Um jeito de pensar, uma atitude, uma imponência. E aí vem Deus e trata com você, porque Ele está agora dentro de você, fazendo essa transformação e essa habitação. Resumindo, quando você recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, um poder foi liberado sobre a sua vida, de não mais ser dominado pelo pecado, pois antes da morte de Jesus isso era impossível. Era impossível você não ser dominado pelo pecado. Jesus veio, então agora é possível o pecado não te dominar mais, porque Jesus veio. Então, por que eu ainda continuo errando? Essa é a pergunta. Se Jesus veio, se Ele morreu, o sangue dele me santificou, me tornou santo para Deus, para sempre, por que eu continuo errando? Por que eu ainda sou inclinado para coisas que desagradam a Deus? Porque tem coisas que não consigo me desprender, que desagradam a Deus. A resposta é simples: você está vivo. Você erra porque você está vivo. Essa é a resposta. Mas como assim, pastor? É sério, a Bíblia fala que quando você morre, você está livre do pecado. Simples assim. Como você está vivo, com esse corpo, você está sujeito ao erro. E aí agora a gente vai lançar uns segredinhos aqui para você, que você vai pegando e vai guardando. A salvação de Deus ocorre em 3 fases, como eu falei antes: espírito, alma e corpo. Do espírito, no exato momento que você crê em Jesus Cristo, creu, puf, seu espírito está salvo. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Agora, quando Deus olha para você, Ele não vê mais o seu espírito humano, Ele vê o Espírito Santo habitando dentro de você. Então é assim que Ele se comunica. Então agora é o Espírito Santo falando dentro de você. Você agora é um só com o Senhor. Na alma, durante a sua caminhada com Ele nessa terra. Então, todo esse período que você creu em Jesus, até o dia que Ele te chamar, ou se acontecer de você ser arrebatado, então todo esse período é um período de tratamento. É o famoso batismo com fogo, aonde Deus vem com o fogo dele e purifica o seu ser, a sua alma. Ali onde está as suas emoções, está a sua vontade. Então Deus vai tratando a sua alma nessa terra. Então aqui nós temos as tribulações, as decepções, as aflições, as angústias. Porque a palavra diz que importa que por muitas tribulações, importa que eu herde o reino de Deus. Para que eu seja um novo homem, cheio do Espírito Santo e com um novo caráter nele. Então a salvação da minha alma, ela ocorre aqui, ó. Toda a transformação dela é nesta terra. E no corpo, quando houver a ressurreição. Todos morreram, vão ressuscitar. Existe uma promessa na parte do arrebatamento, que alguns
primeiro haverá a ressurreição, e aqueles que estiverem vivos na época do arrebatamento, eles terão o seu corpo glorificado. É neste momento que vai haver a salvação do corpo. A Bíblia diz que o mesmo corpo que Jesus tem, nós teremos. Qual corpo? Aquele de Apocalipse. A gente já cantou muito o Corinho de Fogo, né? Tem um homem de branco aqui neste lugar, não é? Aí fala assim, seu peito cingido, né? Um cinto de ouro, seus olhos são como tochas de fogo, não é? É o texto que está em Apocalipse. Nós vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus, que é o corpo do Pai e o corpo do Espírito. A Bíblia diz que aprove ao Pai que toda a plenitude da divindade habitasse em Jesus. Então, depois que passar tudo, acabar tudo, passar os 1000 anos do governo de Cristo e Ele entregar o governo ao Pai, a Bíblia diz então que o Pai e o Espírito Santo habitarão no corpo do Filho. E nós veremos um único Deus na pessoa do Filho. Por isso que Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Você está entendendo? Então assim, olha, é muita coisa. Eu sei que é difícil falar esse assunto agora, mas é só para você entender um pouco. Assim, enquanto o seu corpo não for glorificado, você estará propício ao erro. Mas fique calmo, tem solução. Vamos ler alguns textos bíblicos. Romanos 6:7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. É o que eu acabei de falar para vocês. Quer estar livre do pecado? Morre. É morrer mesmo, ir lá para o Parque Cuiabá ou para outro cemitério que você tem convênio aí, ou você tem Pax, né? Vai para lá, aí você está justificado do pecado. Esse é um caminho. Outro caminho, Lucas 9:23, esse é o caminho. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Crucificar a nossa carne diariamente. Crucificar a nossa vontade diariamente é o caminho para eu não ser mais inclinado ao erro. Romanos 6:8-12. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que é concupiscência? Desejo desenfreado, uma vontade desenfreada de errar. Sabe aquela vontade, você não está precisando de uma coisa que você compra? Isso é concupiscência. Você não precisa daquilo, por que você comprou? Que nem vaidade, né? Eu vi esses dias numa aula, você quer encontrar um exemplo de vaidade? Fala assim, olha para o pé da sua esposa. Fala assim, vê quantos sapatos ela tem. Ela precisa de 2, 3. Mais que isso é vaidade. Para que uma mulher precisa de 10 pares de sapato, 15 pares? Tem a famosa aí, né? Que tem um armário, né? Que eu acho que pega essa igreja aqui, né? Um closet dela, né? Só de pares de sapato. Para que ela precisa de tudo de sapato? Ah, pastor, não pode repetir, né? Vai que eu chego na festa e uma mulher olha e fala, mas ué, você não estava com esse sapato na festa do ano passado? Então eu tenho que jogar fora, né? Não é? Isso é vaidade. Eu estou dando um exemplo para vocês entenderem, mas o homem também. Se um homem precisa de um carro, para que ele tem 3, 4 carros? Tem homens aí que tem 50 carros na garagem. Ele só precisa de um. Vaidade é eu ter algo que eu não preciso. Você entende? Então assim, são essas coisas que eu tenho que observar. E a concupiscência, ela é intimamente ligada com o pecado. Uma vida de negação nos capacita a andar corretamente perante o Pai, pelo poder do Espírito Santo. Olha o que diz Gálatas 5, 16, 21. Pode ver que eu estou jogando palavra em vocês, porque o que transforma você é a palavra. Eu posso falar bonito aqui na frente, mas sem palavra de Deus não há transformação. É ela que transforma, amém?
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, os quais são. Essas obras da carne é o resultado do pecado na sua vida. Olha lá: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se você vive uma vida dando vazão à sua carne, ou seja, se você vive uma vida dominado pelo pecado, você não vai herdar o reino de Deus. Porque Jesus veio justamente para isso, para te libertar deste poder, para quebrar esse poder na sua vida. E como eu quebro isso? Me crucificando diariamente e andando no Espírito Santo. Então eu consigo vencer esse poder que opera em mim. Uma questão: por estar crucificado, ou seja, por eu viver uma vida de total negação, uma vida diária mesmo na presença do Senhor nosso Deus, eu nunca mais vou errar? Você acredita que é possível isso? Enquanto eu tiver esse corpo, eu vou errar, você concorda, né? Enquanto eu não tiver o corpo glorificado, eu sempre vou errar. Eu sempre vou estar inclinado. Então, como eu faço? Bom, todo dia eu vou sepultando a minha velha natureza. Todo dia, por isso que Jesus fala, todo dia você carregue sua cruz, todo dia. A cruz que eu carreguei ontem não serve para hoje. Eu falo, hoje já não deu certo mesmo, amanhã eu carrego. Não, se você errou, fale com Deus, resolva-se com Ele e siga a vida, continuando crucificando as suas concupiscências, os seus desejos. Vou ler alguns textos para você. Gálatas 5, 22, 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. João 1, 29. E no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você viu que ele não disse que tira os pecados? A Bíblia ela é cirúrgica com esse assunto, tá? Ela é muito cirúrgica com esse assunto. Ele não falou no plural. Porque se ele fala no plural, então se eu cresce em Jesus, eu nunca mais poderia errar. Eu já tinha que crer e receber o corpo glorificado, simples assim. Mas como a salvação de Jesus é por etapa, então ele está dizendo, João está atestando, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira esse poder latente que faz todo o homem pecar contra Deus. É Jesus que tira isso do meio do homem. 1 João 1, do 8 ao 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ele está dizendo, o pecado existe. E se você negar essa verdade, você é mentiroso. E você está enganando você e a todo mundo. Então, enquanto você tem a carne, você tem pecado. Mas olha o que ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ó o plural. Por isso que eu nunca peço perdão a Deus pelo pecado no singular. Porque o pecado Jesus tira, mas o pecado, quando esse poder opera em mim, que faz com que eu erre a Deus, fazendo com que eu cometa os pecados, que são aquelas obras da carne que eu li lá em Gálatas para você, então eu os confesso. E ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça. Ou seja, tudo aquilo que o pecado trouxe da minha vida, quando eu confesso, Ele me purifica com o seu sangue e me perdoa. Por isso que a gente fala para a pessoa que erra: confesse e siga a vida. Crucifique essa paixão. Coloque em Deus isso, mas não desista. Se você olhar para você, você vai cair. Se você olhar para mim, você vai cair. Eu erro. Todos que estão aqui erram. Todos. Mas a Bíblia diz o quê? Olhai para o pastor Maurício e sereis salvos? É assim que está escrito? Olhais para mim, o Senhor, e sereis salvos. Então nós temos que olhar para Ele. Por isso, andemos firmes no propósito de servir ao Senhor Jesus, matando diariamente a nossa vontade, entregando a Ele o nosso querer. Na ceia, você tem a chance de confessar os seus erros, buscar a manifestação da santificação do sangue de Jesus Cristo sobre você. Portanto, se examine, confesse, peça perdão e coma do pão e beba do vinho. Não é isso que a gente sempre ensina na ceia? Eu digo para você que é batizado, eu falo assim, ó, se você errou, não tome a ceia. Eu já falei isso aqui alguma vez? O que eu ensino para vocês? Errou, confesse, peça perdão e ceie. Porque a mesa é do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele não tem problema com o pecado. Essa frase você tem que guardar na sua cabeça. Quem tem problema com o pecado é eu e você. Porque quando nós erramos, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando Deus vem? Adão comeu o fruto, não comeu? Ele pecou, você concorda comigo? Pecou ou não pecou? Deus desceu. Deus sabia que Adão tinha comido o fruto? Deus sabia que Adão tinha pecado? Por que Deus desceu? Adão, cadê você? O que o Adão falou? Eu comi do fruto e temi, vi que estava nu e me escondi. Deus falou, quem mostrou que você estava nu? Aí começa o quê? O momento de reconciliação entre Deus e o homem. Mas veja, Deus desceu. Aqui está cheio de pecadores, mas isso não impediu que Deus descesse na hora do seu louvor. Impediu? Deus não desceu, não te visitou, não te renovou, não te deu alegria, não te deu força. Você não está sentindo mais revigorado, mesmo você tendo pecado. Mas é você que se bloqueia. É o que diz o texto. Os vossos pecados é que fazem separação. Mas Deus desce. Jesus morreu por nós em pecado. Ele não morreu por nós já santificados. Ele morreu por nós já estarmos assim, nessa condição má. Ele nos amou sendo maus. Por isso que nós nunca vamos conseguir pagar o que Jesus fez por nós naquela cruz. Porque Ele fez assim caído. Eu e você, se fôssemos morrer naquela cruz, e se soubéssemos que a pessoa que a gente ia morrer estava tirando onda da nossa cara, a gente ia falar, pode descer, quer descer, quer descer. Não, vai para o inferno. Nós ia ser desse jeito. E Jesus lá na cruz ainda tinha que ouvir os filhos de Deus, que era o povo judeu, dizer assim, ó, se tu és o Cristo, desce aí dessa cruz. Não disse? Vou levantar o templo, não consegue nem sair. Se tu és o Cristo, sai daí. Ele teve que ouvir isso até o último suspiro da vida dele. E o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus nos amou até o fim, e nos ama até hoje, e nos amará eternamente. Por isso nós temos que andar nessa santificação, nós temos que buscar isso. Olha o que ele diz em João 6, 53 ao 57. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então ele está nos chamando para a mesa dele. Ele não está nos repelindo. Por isso que o apóstolo João teve a revelação. Olha, filhinhos, não erreis, não peque, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E o que você faz? Você confessa, diga para ele que você errou. Errei, pequei. Deus, eu não consegui. Eu não dei conta. Eu tentei não mentir, mas menti. Eu tentei não me prostituir, mas prostituí. Eu tentei, não falar mal, mas falei mal. Eu tentei não fazer isso, mas eu fiz. Todos nós erramos, mas a todos nós é dado a chance de confessarmos. E a ceia é uma grande oportunidade. Por isso, você que é batizado, você que está aqui nesta noite, você tem uma possibilidade de reconciliação. E você que está aqui, que ainda não é batizado, mas crê em Jesus, corra, desça essas águas. Cumpra a justiça de Deus na sua vida e participe da ceia. Deus, ele fica irado com quem rejeita a ceia dele. Você vai ver um texto aonde Jesus está dando uma parábola, falando assim, havia um senhor e ele deu uma festa de casamento e ele mandou chamar os filhos. Os filhos falaram assim: eu estou ocupado, eu recebi uma promoção, eu tenho uma festa de família, e não veio ninguém. Aí chegou o empregado contando essa história. Aí ele ficou, a Bíblia diz que esse senhor ficou irado, falando assim: então vai, chame as prostitutas, chama os bêbados, chama os drogados, chama os pedintes, chama todo mundo que é rejeitado. E ele foi lá e buscou, e encheu a casa. Por quê? Porque como os filhos rejeitaram a mesa do pai, então o pai vai e busca os perdidos. Porque eles nunca vão rejeitar a mesa de Deus. Quando Deus põe a mesa, eles vêm. Mas nós, por qualquer besteira, rejeita a mesa. Porque é muito mais fácil eu rejeitar a mesa do que eu reconciliar com meu irmão. É muito mais fácil eu rejeitar a mesa do que eu pedir perdão. É muito mais fácil eu rejeitar a mesa do que fazer o que Deus quer. Mas Ele nos chama para participar dessa mesa extraordinária dEle.